Olá, saudações, salam aleikum, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de civilização islâmica, né? Vamos falar da Turquia, não é um país árabe, né? Ou seja, os turcos não são árabes, assim como os iranianos, os persas não são árabes, mas são um país islâmico, né? É uma república secular, né? Mais secular que não é ateu, porque lá o povo, né, é islâmico, é muçulmano. E a Turquia é muito conhecida, né, pelo Império Otomano, que existiu lá do final do século XIII até o início do século XX, até a Primeira Guerra Mundial, né, o Império Otomano, que é onde, por exemplo, até o Egito, o norte da África, a Palestina era o Império Otomano, né, antes dos britânicos e os franceses dominarem, então a gente, né, conhece basicamente. Agora vamos ver aqui o Nobel de Literatura, o Orhan Pamuk, que nesse livro belíssimo, né, magnífico, assim, a prosa dele, a construção dos personagens, né, que é o Neve. E nós vamos conhecer então K, que é um poeta, né, um poeta turco que morou em Istambul e morou na Alemanha, Frankfurt, né. E ele fala muito de Istambul, então tem um livro sobre Istambul, assim, né, aquela questão do Istambul está ali entre dois continentes, né, entre a Europa e a Ásia, né, Turquia está no meio caminho. Então ele vai falar muito dessa questão do lance secular e questão do islâmico, né? Essa tensão entre os dois polos, porque desde a fundação do Estado, da República Secular da Turquia, com Atatürk, né, o pai dos turcos, a ideia seria uma nação secular e não guiada por uma teocracia, como por exemplo exemplos da Arábia e do Irã, né, que são teocracias, ou seja, em que o governo islâmico, o governo é islâmico, né, ou seja, a lei do Alcorão está, ou seja, o Alcorão está ali junto com a política, né? Enquanto que o secular não é a pregação do ateísmo. O secular diz que separa-se igreja, ou seja, o Alcorão, as leis do Alcorão, da lei civil, né? Então você não segue, nas teocracias você segue o Alcorão como se fosse uma lei civil também, né? Muito bem, igual o país tem lá, a gente viu no Afeganistão, né, Paquistão, alguns lugares assim, em que o apelo religioso é maior, no sentido até da religião se misturar com o Estado, né, complicadíssimo essa questão, mas não é o tema aqui. É uma tensão do livro, né, a tensão do livro é a poesia, né, ou seja, a poesia é a questão justamente desse secularismo e do islamismo e os grupos que são mais radicais no islamismo, né, ou seja, é um assunto também que está lá no Caçador de Pipas, né, do Hussein, que vai mostrar lá como é que surgiu o Talibã, né, esses radicais islâmicos, né, tendo cuidado de mostrar que existem os moderados islâmicos, né, os seculares não são ateus, né, assim, aparecem alguns seculares aqui, e eles acreditam em Deus, acreditam em Allah, mas a questão é o governo, o Estado, né, e o Estado tem essa tendência, né, o exército tem essa tendência a manter o secularismo. Inclusive essa tensão é constante, né, esse livro aqui vai mostrar isso, é a tensão até hoje, né. Você vê o governo da Turquia ali, um lance mais radical, né, islâmico, e grupos que tentaram, né, manter esse secularismo, essas tensões, tentativas de golpe. Então, a gente tem um pouco de tudo aqui, né? O livro, a gente já leu um texto do livro, a prosa é muito densa, é muito personagem, a criação dos personagens, né? Comparando com outros autores que os personagens são meio fluídicos, aqui os personagens lembram aqueles personagens russos, né? Do Tolstói, Dostoiévski, Tchekov, né? Então, inclusive, ele faz a referência, né? A Turgenev. Então, o Pamuk ele faz essa reverência, inclusive, à prosa russa, né? Muitas partes aqui lembram, assim, o personagem principal como se fosse um Ivan Karamazov, que está se convertendo do secularismo, do ateísmo, ao islamismo, né? Então tem várias partes em que ele está questionando essa questão da crença em Deus ou não, a crença em Allah ou não. E se a Europa tem um outro Allah, a Europa tem um outro Deus que não é Allah, né? Então essas questões de religião estão aqui também, né? E mostrando também as personagens religiosas da história. Então tem aqueles personagens religiosos mais excêntricos, né? mais assim, a caricatura, e tem os personagens islâmicos mais sérios, né? Que dialogam e tal. Então ele tem para todo mundo. Inclusive as personagens vão desfilando ao longo da narrativa e você vai aprendendo, assim como nos livros do Dostoiévski, né? É o dialogismo. Então tem vários diálogos, cada um defende seu ponto de vista e você, leitor, vai conhecendo essas várias perspectivas da Turquia, né? Turquia que os turcos, né, não nasceram lá, os turcos não nasceram na Turquia, os turcos vieram lá da região da Rússia, né, do Cáucaso, onde tem várias repúblicas, Turcomequistão, né, Cazaquistão, Azerbaijão, tem vários lá, né, tentando lembrar aqui, o Uzbequistão, né, tem várias regiões ali que
Depois também foram expulsos pelo Império Mongol, e os turcos só conseguiram estabilizar o império ali na região, né, da Turquia hoje, lá depois dos mongóis, né? Então, século XIII até o século XX. Também sofreu com os mongóis, assim como os chineses, né? A gente já falou dos chineses também. Então, ou seja, interessante isso aí. Então, vamos para o enredo. O enredo nós conhecemos o poeta, chama o Kerim, né? O Kerim, que é o K aqui na história, ele abrevia o nome, e ele vai reencontrar o amor, o amor dele aqui na vida, que é a Ipek, né? Ipek, que casou e descasou. Ela casou e descasou, porque o marido se converteu. O marido era um colega também de escola, né? De faculdade. E ele se converteu ao islamismo, graças a um sheik, que também vai entrar na história. E aí ele começou a obrigar a mulher a seguir a religião, cobrir o cabelo, questão do manto, né? Essa questão do manto, cobrir o véu com o véu, né? Inclusive essa questão na França também, né? De obrigar as meninas a tirarem o véu ou colocarem o véu. Então, essas questões religiosas, essas tensões religiosas. E aí ela foi casada com o Mutar, né? O Mutar, que agora vai se candidatar a prefeito da cidade de Kars, né? Lá na Anatólia, lá encostado no Kurdistão. Inclusive fala muitos curdos, né? Curdo, que é uma etnia mais iraniana, né? Ou seja, persa, que é diferente dos turcos. Então tem essa tensão, né? E os curdos estão ali na região do Irã, do Iraque, é o maior povo que não tem país, né? Eles não têm, o Kurdistão é uma região, mas não é um país. É um povo sem nação. Então os curdos é um povo sem nação e estão sempre brigando ali. E os curdos também são separados, né? Tem os curdos que são mais à esquerda, né? Que são nacionalistas mesmo, anti-imperialistas, e os curdos que são radicais islâmicos, né? E a população, devido à pobreza, né? A miséria, a questão da exploração, sem emprego e tal, a população na Turquia, naquela região, elas têm a tendência então a emigrar para a Europa, né? Muito turco na Alemanha, a gente sabe disso, tem até canal na TV alemã dedicado aos turcos. Ou os turcos vão para a Alemanha e ficam seculares, né? Ou seja, abandonam a religião, ou eles entram para grupos mais radicais islâmicos, né? Porque o islamismo dá esse consolo, a religião dá esse consolo, né? A religião dá um consolo no sentido de você é pobre, né? Você sofre, mas você terá bênçãos, né? Então tem essa questão, né? E aí fica difícil, né? Muitas pessoas que começaram na esquerda, igual por exemplo o Mutar começou na esquerda, né? Bem secularista, bem marxista, e as tensões nervosas, nas questões existenciais, ele vai passando a aderir o sheik, né? Que vai aparecer na história aqui, o sheik, que é esse líder religioso, né? da cidade, que é o islâmico, né? Então assim, tem essa diferença então do turco para o curdo, né, e o turco para o árabe, né? São etnias diferentes, mas todos eles têm a fé islâmica, né? Então, por isso que vai entrar na playlist da civilização islâmica, né? Uma civilização islâmica, não só árabe, né? Porque existem povos, igual eu vou repetir, os persas não são árabes, mas foram também para a religião islâmica, né? Ou seja, a palavra do profeta espalhou ali para o norte da África e chegou depois com os mouros até a Espanha, né? A Península Ibérica, lá no século VIII. Né? Então, muito bem. Aí, voltando à questão dos russos, que a questão dos russos, assim, ele lembra muito os diálogos do Dostoiévski, né? A questão do Ivan Karamazov, essa questão de Deus, a questão da moral, a questão do sentido da vida, né? Não sei se o Pamuk, né, é um existencialista, né? Então, não sei, né? Porque é o primeiro livro que eu estou lendo. Um terço do livro estou comentando o livro, mas é interessantíssimo o livro, por isso, né? A construção dos personagens é pelo diálogo deles, né? Como eles vão demonstrando, né? E aí tem vários personagens. Você chega na cidade, você tem o sheik, né? Que vai converter o Mutar, e você tem o Azul. Azul é um cara meio misterioso, que é um líder terrorista, vou botar aqui, né? Porque ele é perseguido pelas autoridades como se fosse um terrorista, né? Mas não se sabe exatamente o que ele fez, né? Que crimes ele cometeu, ou alegam que ele cometeu. Ele diz que ele é um muçulmano, um devoto e tal, né? E que defende a religião, né? E tem o Sedar Bey. Sedar Bey é um jornalista da região lá que vai receber o K como se fosse um correspondente então do jornal de Istambul, né? E aí vai lá para poder cobrir essas eleições, essa questão, né, política. E também um fenômeno está acontecendo lá, que as jovens, né, as jovens do véu, por exemplo, as jovens religiosas, estão sofrendo lá com as crises e estão tirando a própria vida, né? Então isso é um tema pesado, né? Porque também para o Islã, assim como para o cristianismo, para o judaísmo, a tirar a própria vida é um pecado terrível, né? É um pecado contra o espírito, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, certo? Então o corpo é o templo do Espírito. E essas jovens que são religiosas, então elas estão cometendo um maior crime em nome da religião. Como é que seria isso, né? Porque, inclusive, né, em vários cemitérios, as pessoas que tiram a própria vida não são enterradas junto com as pessoas, né,
de morte natural, podemos dizer assim. Então é complicado porque são jovens e são obrigados a casar com homens mais velhos, para cada pobreza, né? Geralmente os homens mais velhos têm dinheiro, casam com as jovens. Elas, nas escolas seculares, elas são obrigadas a irem sem véu, né? E na religião, a mulher anda com véu, a mulher anda coberta, né? Pela religião. Então tem esse choque do secular com o religioso. Mas muitos professores são seculares, mas não são ateus, né? Então não confundir o secular com o ateu. Ele segue uma norma do Estado, que é para todas as religiões, né? O Estado não tem religião, né? Igual no Brasil fala do Estado não tem religião, mas você vai na repartição pública tem lá no crucifixo, né? Então, assim, complicado. Lá eles tentam manter isso, assim, de olha, a escola pública, escola secular, você não usa ornamentos da sua fé. Então você não usa véus, não usa manto, né? É isso, não é que o professor é ateu. Só que aí os pais religiosos, os seculares, são ateus e muitas vezes atentam, né? Ou seja, os religiosos atentam contra os ateus. Inclusive tem uma conversa aqui que ele está falando com as crianças, com os jovens, né, da cidade, o poeta aqui, o K. E lembra muito aqueles diálogos lá do Alexei, né, com os jovens lá no Irmãos Karamazov, né, essa questão, eles conversando com os jovens, né, sobre isso, essas tensões. E eles falam para o pessoal, não se preocupe, nós vamos fazer mal a você que é um ateu, né? Eles falam que ele é um ateu. Na verdade, o K aqui na história, ou seja, o poeta aqui na história, ele morou 12 anos na Alemanha, né, em Frankfurt, e começou a adotar hábitos ocidentais em contraponto aos orientais, que era da educação dele em Istambul, né? Então ele se sente agora ocidental, ele se sente europeu, então ele tem dificuldades em entender essas crenças, né? Mas ele não é um ateu, né? Porque várias vezes ele faz referência a Deus aqui com respeito e tal, então ele não é um ateu, mas ele não é um religioso também, né? Ele não cumpre essas orações, não, né? Porque tem 5 orações diárias, né? Então ele vai mostrar essas diferenças, muito Dostoiévski, né? Ou seja, para quem gosta de Dostoiévski, está recomendado, né? Para quem gosta de literatura russa, todos os personagens são bem construídos, né? A Ipek, que é essa mulher que brigou com o marido por causa da religião, né? E a irmã dela, que veio estudar na cidade, né? Saiu de Istambul, veio estudar na cidade, ela é a Kadif. A Kadif, ela reconverteu, né, e passou a usar o véu, o manto, né? Esse manto está aqui na capa. Aí ela veio ridicularizar as interioranas, né, provincianas, e, no entanto, a Kadif passou a liderar, né, as moças do véu, as moças do manto, que elas exigem, né, a preservação da fé, até como autodefesa, porque a mulher bem, né, coberta, vestida, ela evita o ataque dos homens, né? Então imagina, no interior, os homens, né, um tanto quanto instintivos, né? Então, e aí eles não respeitam as mulheres que não têm o véu, por exemplo, né? Que a mulher não tem o véu, não é religiosa, então é uma mulher à toa e tal. Então, é uma religião muito moralista, né? Tem essa questão, toda religião muito moralista e muito patriarcal, muito paternalista, né? A forma como eles veem a mulher, a forma como a mulher é retratada. Então a mulher está ali aos cuidados do pai e depois é entregue aos cuidados do marido, né? Geralmente um homem mais velho. Então, meninos de 15, 16 anos casando com caras de 40 anos, né? Porque os caras que têm dinheiro, os caras que podem manter família, e geralmente já é viúvo ou já tem outra mulher, né? Lembrar que a poligamia, né? A poligamia, ou seja, que é o casamento múltiplo, um homem com várias mulheres, é normal nesses povos, né? É uma cultura pré-islâmica, né? A cultura lá do Abraham, né? E Job, né? Então, lá do Oriente já tinha, né? Antes dos árabes, antes dos hebreus, né? Sempre teve essa cultura oriental da poligamia por causa das guerras, né? Por causa das guerras. Então as mulheres ficavam sem os homens, e aí os homens que sobravam tinham várias mulheres. Então essas moças são obrigadas então a casar jovem, com homens mais velhos, com homens que não têm dinheiro, mas elas não suportam também isso, né? Então são vários motivos que estão levando essas jovens, né, esse ato extremo, e ele vai pesquisar isso também. Então ele vai lá, e aí o livro vai mostrando isso, os momentos que ele escreve poesia, né, os poemas vão descendo assim, cara. Ele escreve de uma forma, né, bem surrealista, assim, né, a escrita automática. Então, esses momentos. Então, é momentos em que ele está conversando com as pessoas, né, com o jornalista, com o delegado, conversando lá com o sheik, conversando lá com o Azul, né, que é enigmática personagem, conversando com a Ipek, né, os momentos que ele tem com a Ipek, em que ele vai, né, voltando. E ele fica ali nesse triângulo, né, porque ele foi amigo do Mutar. O Mutar quer voltar ao casamento, porque agora ele entendeu que a mulher não vai se cobrir mesmo, então ele quer voltar ao casamento. Só que quem quer casar com ela agora é o K, que é o protagonista. E quem está contando a história? Quem está contando a história é o narrador que vai recompondo a história, tipo aquele narrador lá do Montanha Mágica do Thomas Mann, né? É o narrador que vai depois cobrir os passos do protagonista, como um amigo do protagonista, e vai contar a história depois. Então vamos ver quem é que está contando a história, né? Porque a história vai se reconstruindo aos poucos. Não é um narrador assim que sabe tudo, ele vai mostrando que ele pesquisou para escrever o livro, né?
Ok? Então fica aí, nós já lemos um terço e mais 2 vídeos para frente para a gente ler Neve do Orhan Pamuk. Ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.